Situamos-nos no capítulo 6º, no item Recordação da existência corpórea. Recordação das existências que fomos vivendo ao longo da vida. São as perguntas desde a 304 a 306. E na primeira, Allan Kardec pergunta aos espíritos: lembra-se o espírito da sua existência corporal? E os espíritos respondem: sim, lembra-se, isto é, tendo vivido muitas vezes na Terra, recorda-se do que foi como homem. E eu te afirmo que frequentemente ri, penalizado de si mesmo. E Allan Kardec completa: tal qual o homem chegou à madureza e ri das suas loucuras de moço, ou das suas puerilidades na meninice. O espírito, depois que deixa o corpo físico e passa a viver no mundo espiritual, às vezes se lembra de algumas das suas recordações, das suas reencarnações, quando isso for útil para ele. Essas recordações se processam sempre por necessidade e nunca por simples curiosidade. No entanto, há inúmeros espíritos que se desconhecem a si próprios, não têm noção de si mesmos. Esses se encontram em plena ignorância e, assim sendo, a lembrança da existência corporal não é ainda para todos os espíritos. Necessário se faz que haja já alguma evolução, que o espírito tenha consciência de si próprio, que saiba que é um ser espiritual, que se encontra na erraticidade e que nas suas várias existências vem à escola terrena para progredir, para crescer como espírito imortal que é. Na pergunta 305, Allan Kardec pergunta: a lembrança da existência corporal se apresenta ao espírito completa e inopinadamente após a morte? E eles respondem: não, vem-lhe pouco a pouco, qual imagem que surge gradualmente de uma névoa, à medida que nela fixa ele a sua atenção. Falemos mais um pouco sobre as lembranças da alma depois do túmulo, das suas recordações do passado. Não podemos generalizar os factos, dizendo que todos os espíritos se recordam das suas existências logo que deixam o corpo físico. A sucessão de lembranças é gradativa, de acordo com as necessidades, com a evolução e com o merecimento de cada um. No livro Problema do Ser, do Destino e da Dor, no item A Vida no Além, Leon Denis afirma: a situação do espírito depois da morte é a consequência direta das suas inclinações, seja para a matéria, seja para os bens da inteligência e do sentimento. Se as propensões sensuais dominam, o ser forçosamente se imobiliza nos planos inferiores, que são os mais densos, os mais grosseiros. Se alimenta de pensamentos belos e puros, eleva-se a esferas em relação com a própria natureza dos seus pensamentos. O céu está onde o homem pôs o seu coração. Todavia, não é imediata a classificação, nem súbita a transição. Se o olhar humano não pode passar bruscamente da escuridão à luz, sucede o mesmo com a alma. A morte faz-nos entrar num estado transitório, espécie de prolongamento da vida física e prelúdio da vida espiritual. É o estado de perturbação de que falamos, estado mais ou menos prolongado, segundo a natureza densa ou etérea do perispírito. Livre do fardo material que a oprimia,
A alma acha-se ainda envolvida na rede dos pensamentos e das imagens. Sensações, paixões e emoções por elas geradas no decurso das suas vidas terrestres. Terá de familiarizar-se com a sua nova situação, entrar no conhecimento do seu estado antes de ser levada para o meio cósmico adequado ao seu grau de luz e de densidade. A princípio, para o maior número, tudo é motivo de admiração. Nesse outro mundo onde as coisas diferem essencialmente do meio terrestre. As leis da gravidade são mais brandas, as paredes não são obstáculos, a alma pode atravessá-las e elevar-se nos ares. Não obstante, continua retida por certos estorvos que não pode nem consegue definir. Tudo a intimida e enche de hesitação, mas os seus amigos de lá vigiam-na e guiam-lhe os primeiros voos. Os espíritos adiantados depressa se libertam de todas as influências terrestres e recuperam a consciência de si mesmos. O véu material rasga-se ao impulso dos seus pensamentos e abrem-se perspectivas imensas. Compreendem quase logo a sua situação e com facilidade a ela se adaptam. Seu corpo espiritual, instrumento volitivo, que é o perispírito, organismo da alma, de que ela nunca se separa, que é obra de todo o seu passado, porque pessoalmente o construiu e teceu com a sua atividade. Flutua algum tempo na atmosfera. Depois, segundo o seu estado de sutileza, de poder, corresponde às atrações longínquas, sente-se naturalmente elevado para associações similares, para agrupamentos de espíritos da mesma ordem, espíritos luminosos ou velados, que rodeiam o recém-chegado com solicitude para o iniciarem nas condições do seu novo modo de existência. Os espíritos inferiores, porém, conservam por muito tempo as impressões da vida material. Julgam que ainda vivem fisicamente e continuam, às vezes, durante anos, o simulacro das suas ocupações habituais. Para os materialistas, o fenómeno da morte continua a ser incompreensível. Por falta de conhecimentos prévios, confundem o corpo fluídico com o corpo físico, confundem o perispírito com o corpo físico e conservam as ilusões da vida terrestre. Os seus gostos e até as suas necessidades imaginárias, como que os amarram à terra. Depois, devagar, com o auxílio dos espíritos benfazejos, sua consciência desperta, sua inteligência abre-se à compreensão do seu novo estado. Mas, desde que procuram elevar-se, sua densidade faz recair imediatamente na terra. As atrações planetárias e as correntes fluídicas do espaço os reconduzem violentamente para as nossas regiões, como folhas secas varridas por vendaval. Verificamos então que cada espírito possui as disposições particulares, as aptidões, as faculdades desenvolvidas pelo seu próprio trabalho aqui na Terra, para que do outro lado da vida tenha consciência de si próprio e das suas existências. Há espíritos que vão e vêm, muitas vezes, sem disso terem consciência. São as reencarnações compulsórias. Pergunta 306.
O espírito se lembra pormenorizadamente de todos os acontecimentos da sua vida? Apreende o seu conjunto de um golpe de vista retrospectivo? Portanto, o espírito se lembra em pormenor de todos os acontecimentos da sua vida? E a resposta é: lembra-se das coisas em conformidade com as consequências que delas resultam para o estado em que se encontra como espírito errante. Bem compreendes, portanto, que muitas circunstâncias haverá de sua vida a que não ligará importância alguma e das quais nem sequer procurará recordar-se. Depois, na linha A, é perguntado: mas se o quisesse, poderia lembrar-se delas? Pode lembrar-se dos mais minuciosos pormenores e incidentes relativos aos factos, como até aos seus pensamentos. Não o faz, porém, desde que não tenha utilidade, desde que isso não lhe sirva para nada. E na linha B, entrevê o espírito o objetivo da vida terrestre em relação à vida futura? Certo que o vê e compreende muito melhor do que em vida do seu corpo. Compreende a necessidade da sua purificação para chegar ao infinito e percebe que em cada existência deixa impurezas algumas imperfeições. Portanto, que cada existência lhe é útil, porque sempre consegue deixar para trás algumas imperfeições. Dependendo então do seu grau de evolução e sem o atrapalho do corpo físico, o espírito se torna mais lúcido e percebe mais facilmente o que lhe convém. Por isso é de grande interesse todos os pormenores das suas vidas passadas, se isso o puder beneficiar no presente ou no futuro. Comecemos também nós, hoje mesmo, a memorizar as qualidades benfeitoras da vida. Pesquisemos a natureza e copiemos essa expressão de Deus que sempre nos ensina a viver. Usemos nossas faculdades no trabalho para engrandecimento e para podermos desenvolver sempre o bem e o amor. Que Jesus nos auxilie para fazermos sempre a nossa parte, essa grande tarefa que nos cabe na obra da criação divina. Obrigada pela vossa atenção.